3 abalos o nosso orgulho sofreu nos últimos 500 anos. Vamos voltar a um período anterior. Vamos voltar ao século XVI. O primeiro grande abalo, não estamos no centro do universo. Copérnico, logo em seguida Galileu, começam a nos dizer que não habitamos o centro do universo. Somos um planeta pequeno, girando ao redor do Sol, que hoje sabemos ser uma estrela de 5ª grandeza. Terrível. Deus nos colocou num terreno baldio na parte B de uma cidade pequena do universo. Segundo abalo, Darwin disse que ao invés de termos sido criados e moldados pelo próprio Deus diretamente, descendemos de espécies que evoluíram a partir dos símios superiores. Ele foi acusado de dizer que o homem descendia do macaco. É pior do que isso. Não, os macacos são nossos primos. Descendemos de um ser ainda mais primitivo, que em determinado momento se dividiu entre os macacos e superiores, como os gorilas, chimpanzés e outros seres humanos. Não somos mais criados do barro diretamente pelas mãos de Deus. Não estamos no centro do universo. Faltava alguém que no ano de 1900 lançou a interpretação dos sonhos e passou a dizer que também não somos tão racionais, porque disse Freud, o grande revolucionador do pensamento contemporâneo, que nós somos controlados por forças de quais não temos consciência, somos controlados por instintos que nascem de coisas muito anteriores, e o homem racional, que não mora mais no centro do universo, e tem como parente não os anjos, mas os gorilas, este homem caiu como Ícaro e Dédalo no mito, este homem caiu como Lúcifer, este homem caiu profundamente. Esta revolução de Copérnico, de Darwin e de Freud mudou a nossa maneira de nos encararmos. E, curiosamente, ao invés de dar origem a um homem contemporâneo centrado na humildade, centrado absolutamente na desestruturação das suas convicções, este homem da chamada pós-modernidade talvez seja o homem mais vaidoso, o homem mais autocentrado de toda a história humana. Talvez seja esta uma característica bizarra do nosso tempo, porque desmontamos todos os sistemas metafísicos e todas as utopias. As utopias começaram a entrar em colapso e entraram definitivamente no século XX. Quando eu era jovem, ainda havia as grandes utopias, por exemplo, socialistas. É bem pouco provável que fora da Coreia do Norte, de Cuba e de diretórios acadêmicos da área de humanas, as utopias socialistas ainda tenham uma energia enorme. E os sistemas metafísicos, os grandes sistemas racionais, como o kantiano, os grandes sistemas abstratos ou não, também entraram em colapso neste mundo contemporâneo. A frase que se dizia na liturgia católica e se repete traduzida até hoje, mea culpa, mea máxima culpa, batendo ainda no peito. Esta frase é substituída por uma ideia um pouco mais original que nós podemos encarnar na figura do Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Ou seja, se é mea culpa, eu posso dá-la para qualquer outra pessoa. A ideia do Homer, como típico cidadão americano, é que a culpa não é um processo que eu deva carregar. Pelo contrário, a culpa pelas coisas pode ser atribuída a todas as pessoas. Pela internet circulam gráficos em quem colocar a culpa em caso de problema. Você cometeu um erro, em quem colocar esta culpa e assim por diante. Há um eclipse atual, profundo e estrutural da ideia de responsabilidade. Vejam, por exemplo, a ideia tradicional, voltando ao tema da criação. Deus deu ao homem um jardim perfeito, colocou Adão e Eva nesse jardim e deu liberdade para tudo, menos para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem antigo acreditava que a desobediência de Adão originou a culpa e o pecado original. E graças a isso deriva que todos herdamos desta condição pecaminosa que para os católicos só foi isenta Nossa Senhora pelo dogma da Imaculada Conceição. Hoje os homens olham para isso, para a árvore do bem e mal, e dizem, bom, se Deus não queria que ela fosse comida, não devia ter posto no centro. Não devia ter dado um incentivo proibindo. Você pode fazer tudo menos isso. Deus não conhece psicologia. Se eu disser para uma criança, você pode mexer em tudo menos neste copo. Ela vai correndo e mexe neste copo. Faltou a Deus tato.
por exemplo, de isolar esta árvore numa outra. E depois, por que proibir esta árvore só para criar tentação? O problema é Deus, não é Adão. Adão é um empreendedor. Tomou a iniciativa de comer da árvore para saber se era verdade. É um homem científico, empírico, inclusive. Adão foi testar se era verdade. E é um homem generoso, Eva podia morrer, ele foi ver se a árvore, de fato. E a serpente, segundo uma outra tradição, só conseguiu convencer Eva, porque disse, é uma maçã, Eva, come, emagrece. Ou seja, provavelmente, a desobediência que era para todas as pessoas, um gesto fundacional da condição humana, passa a ser uma culpa de Deus. Faltou a Deus habilidade. No próximo bloco,